E hoje vamos falar de um assunto polêmico, porque tem que ter polêmica nesse canal. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Renata Carriço, médica clínica, professora de faculdade, preceptora de residência médica, uma clínica de mão cheia. E, Rei, nós vamos hoje falar sobre quando o menos é mais. Qual é o perigo do excesso de exames complementares que precisam ser complementares, não podem ser o foco de uma consulta na prática clínica, Rê. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. Se apresente, deixe para você o espaço. Já fui muito bem apresentada, tá ótimo. Muito feliz de estar aqui, Maíra. Normalmente tuas ideias são ótimas e essa foi mais uma ideia ótima. Muito obrigada. A gente tema inventa, do né? podcast. Muito obrigada. É um negócio que eu tô tendo muito prazer em fazer, Que de bom. fato. E é bom estudar coisas. Eu não falo só de endócrino aqui, então é um momento que eu Definitivamente. paro para estudar realmente outras coisas, outros assuntos, neurologia, psiquiatria. Estou estudando tudo agora, tá ótimo, tá sendo um grande prazer. E Rê, esse tema eu quis muito trazer e pensei logo em você, que também é militante nesse tema junto comigo, né, em rede social e tudo Precisamos. mais, porque a gente vive, infelizmente, eu acho um momento, não vou dizer sombrio, mas um momento crítico na medicina, vamos Bem dizer delicado. assim. Exato. Não é um momento delicado, eu acho que muitas práticas não éticas, no melhor do que eu possa falar, né, não éticas, estão sendo disseminadas, né, coisas sem respaldo científico, terapêuticas sem nenhuma evidência científica, e aí uma conduta que passa meio despercebida até por muitos pacientes, é essa questão do excesso de exames complementares, né? Porque tem muitos pacientes que até gostam, passa aquela imagem de eu estou sendo bem investigado, eu estou sendo, né, vasculhado, chega o paciente, o doutor me viu dos pés à cabeça, você jura que ele examinou dos pés à cabeça? Não, ele pediu 100 exames laboratoriais. Duvido que tenha tocado no paciente. Não viu nem a pressão, mas pediu 100 exames complementares. É. Então, qual é o risco dessa prática para o paciente, para ele entender que isso não é legal? Tá, vamos lá. São vários níveis de risco, certo, Maíra? Primeiro, e eu acho que o risco mais corriqueiro, que mais a gente vê na prática, é o excesso de diagnóstico. Leia-se. Não necessariamente diagnósticos corretos e que Ou existem. existentes, exatamente. Meu Deus. Porque a quantidade de doenças novas, entre aspas, muito entre aspas, que está surgindo por aí, que não tem base científica absolutamente nenhuma, para justificar muitas vezes esse excesso de solicitação de exames, é uma coisa absurda. Exato. Para falar o mínimo, fadiga adrenal, déficit de testosterona em mulher, cortisol elevado, que nem a medida é feita direito, que a gente sabe muito bem que o cortisol tem todo um critério para ser... Enfim, a quantidade de coisa que a gente vê na prática, de charlatanismo mesmo. Acho que a palavra é charlatanismo, sabe? Então, assim, eu tenho visto, por exemplo, muito médico que antes do paciente chegar para a consulta, ele já manda Uma lista de a exames. lista de exames, Não. sabe? Então, assim, isso está sendo um reflexo de muitas coisas, tá? Mas eu acho que principalmente do imediatismo da medicina fast food que tá virando, sabe? Porque Adorei o tema, medicina. mas é exatamente isso, porque você não é indivíduo, você é mais um na lista daquele médico, entendeu? Que muitas vezes cobra muito caro, tá? Que não tem formação adequada, então que não sabe interpretar os exames que pede, Exatamente. sabe? Então, o que adianta você fazer esse excesso de exames se você não vai ter alguém que leia aquilo com criticidade? Para interpretar aquilo. Lembrar que interpretar exame não é só ver o valor de referência que tem no laboratório. Definitivamente. Cortisol, por exemplo, né, que é um hormônio pedido completamente fora de contexto Exato. em 90% das vezes. Exato. Existe a hora de você correlacionar. Se você quer avaliar deficiência, é um ponto de corte. Se Exato. você quer avaliar excesso, é outro ponto de corte. Um exame único e exclusivo não fecha diagnóstico. Pois então é. você tem que confirmar, fazer testes de provocação, fazer testes de estímulo, fazer Não, e testes a de hora que supressão. se mede, Exatamente. tudo influencia. E além do estresse do diagnóstico, né, que surge, tem
o que é pior ainda, que é a iatrogenia, né? Exato. É o tratamento que vem por trás desse diagnóstico que não existe. Exato. Né? E aí a gente tem pessoas fazendo uso de cortisol manipulado, né? Que, gente, cortisol é um hormônio que acarreta inúmeras doenças. Né? Tem uma doença pelo excesso de cortisol, que é a síndrome de Cushing. É um hormônio que leva à diabetes, à osteoporose, à obesidade central, à alteração de perfil lipídico, a tanta coisa. E pessoas estão usando cortisol por uma fadiga adrenal que não existe. Exato. Né? De forma completamente aleatória. Pois então, tem uma sobrecarga psicológica também, né? Com toda muito certeza. grande. Você teria, eu tive uma grande amiga que foi para uma médica dela de rotina e aí pediu números marcadores tumorais, né? É outra que coisa a gente que não você faz deve na ver. medicina, baseada em evidência há mais de 10 anos. E não é uma coisa de rastreio, né? Definitivamente. Medicina, se eu tenho um tumor hepático que suspeita de um câncer e eu faço um marcador, faz sentido? Exato. Né? Mas não faz sentido você pedir números marcadores tumorais de forma aleatória com rastreio de Maíra, assim, falando especificamente dos marcadores tumorais, que é uma das coisas que é muito solicitado do nada, sem motivo e sem nenhuma correlação científica por trás. Se, por exemplo, o CA-125, que é relacionado a câncer de ovário e outras coisas, ele aumenta com inflamação corporal. Então, uma pessoa obesa, pela obesidade, pode aumentar um CA-125. E aí, o que acontece? Quando vem um exame alterado e a pessoa já não sabe trabalhar em cima daquilo, nem interpretar, o que vai acontecer? Vou mandar para um oncologista, vou fazer uma tomografia, uma ressonância. É a cascata de exames, exato. É a cascata de exames que vem em decorrência de exames errados. E muitas vezes exames invasivos, né? Aí você começa a ter o risco de exames contrastados, exames invasivos, por conta de exame solicitado completamente fora de uma indicação correta. Eu tive essa amiga que eu estava falando, fez, e aí veio um marcador de câncer de pâncreas alterado. Meu Deus, ela passou uns 3 meses, assim, enlouquecida. Sendo escrutinada. Fazendo exame, sem dormir, ansiosa e chorosa, porque achava que estava com câncer de pâncreas e não tinha absolutamente nada. Um exame isolado, pedido de forma aleatória, fora de um contexto. E ainda mais pâncreas, que é um câncer que, se for muito inicial, você não encontra nos exames de imagem. Veja, tudo na medicina tem um motivo, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre medicina baseada em evidências, mas tudo na medicina tem um motivo. Se a gente não solicita pensando no porquê a gente está solicitando aquele exame, invariavelmente vai dar merda. Porque, não veja, tem outra palavra, não né? tem como ser de outra forma. Vai dar errado, vai complicar, vai... Porque, veja, até um colesterol. Você tem que saber qual é o nível que você espera do paciente. A depender do risco dele. Exatamente. Então, assim, um colesterol de 120 num jovem, um LDL, tô falando do LDL, de 120 num jovem sem comorbidades, ok. Pra uma pessoa o infartada. mesmo colesterol, exatamente, numa pessoa que tem hipertensão, diabetes. Tá mais que o dobro do ideal. Exatamente. Então, assim, se você não tem um médico que estuda e que saiba interpretar os exames que pede, não adianta você entregar nenhum exame para ele. Exato. E por quê, na tua percepção? Por que isso vem acontecendo? De onde vem esse excesso de exames? Vem da formação? Vem da falta de uma capacitação, de uma residência? De onde vem? Por que estamos vivendo essa pandemia? É tudo junto. É tudo junto. Veja, eu acho que um grande motivo que tem que ser falado é a questão social da medicina. São muitos médicos se formando por metro quadrado. Então, acaba-se que, por exemplo, hoje quem se forma, menos de metade tem vaga de residência para fazer. Então, assim, se não existe vaga de residência, que hoje é considerada o padrão ouro de educação médica, né, de pós-graduação médica, esses outros 50% vão para onde? Vão fazer o quê? Eu acho que até muito mais do que isso, a própria urgência no retorno. Definitivamente. São crianças, ó. São médicos jovens que estão, muitas vezes, com dívida nas costas de quem fez faculdade particular, entendeu? E que precisa ter um retorno rápido. Veja, na época da gente... Idosas. Na época da gente, a gente se lascava da plantão. A gente se lascava da plantão. Hoje, você tem um curso de cosmiatria de final de semana que você, na semana seguinte, está aplicando Botox. Entendo.
ou solicitando 1 milhão de exames e dizendo que trata de obesidade, de, enfim, tantas outras Doenças coisas. metabólicas, né? Exato. Exatamente. E eu acho que a rede social, de uma forma geral, veio agregar muito nessa necessidade de urgência, né? Sim. Surge o comparativo, né? Estou me informando hoje, eu quero ser hoje igual aquele doutor tal, que está naquela clínica top, trabalhando, cobrando tanto na consulta. E aí se busca meios rápidos de se chegar naquele objetivo, né? A pressa que está hoje no mundo, em todos os sentidos de pressa, Sim. né? A gente tem pressa na leitura, a gente quer ver o resumo, a gente quer ver um vídeo rápido, porque tem pressa de acabar aquele vídeo, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, Exato. porque a gente tem uma demanda imensa. Então, a pressa da vida atual, eu acho que isso entrou muito, intensificou muito com a rede social, Com e certeza. entrou muito nesse campo da medicina. Que a gente fala muito de residência, claro que o número de vagas é muito menor do que o número Sim. de formandos, E tem que ser. mas tivemos vagas ociosas em Recife, de várias áreas, Pois é. entende? Então, assim, como? Não bate, né? Por Mas quê? é Muita porque gente buscando uma você especialização. fazer. Então, mas dependendo sabe? da área, o retorno não é o que as pessoas querem. Espera. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou ser muito sincera. Eu sou clínica, fiz R1 e R2 de clínica médica, depois eu fiz o R3 de clínica médica porque eu queria ser clínica, e os meus preceptores da residência olhavam pra mim e diziam: você tá gastando tempo, você tá perdendo tempo, você podia estar fazendo uma especialidade, você seria excelente Não sei o X. quê. Exatamente. Gente, então, eu quero ser uma excelente clínica. Uhum. Porque eu não consigo enxergar o paciente em partes. Eu preciso enxergar o paciente como um todo. Porque se o paciente chega com uma dislipidemia, eu quero estar atualizada naquilo até o fim. Se o paciente chega com qualquer coisa, eu lido com pacientes extremamente diversos. E eu estudo muito para isso. Muito. Mas veja só, como faz sentido? Quando a gente está no mundo de provas, de a gente sempre provar o que a gente está dizendo. Então, se você pede 1 milhão de exames, você não faz ideia do que aquele paciente tem, e vem um exame que não significa absolutamente nada alterado, para o paciente que é um leigo, é muito mais fácil de você dizer: ó, deixa eu te mostrar, deu alterado isso aqui, ó. Justifica. Aí quando você vai ver, o que deu alterado foi alumínio. Molibdênio. Olha, minha filha, eu queria sentar com uma pessoa que pede molibdênio para um paciente e perguntar: me explique se der alto o que significa, se der baixo o que significa, e como você prescreve. Porque assim, se você parar para estudar, e eu estudo pra caramba, chega um exame alterado, eu primeiro estudo para depois dizer: isso não tem validade nenhuma. Exato, que é o correto, né? Exato. Então assim, dá trabalho. Estudar dá trabalho. Exatamente. Eu acho que além de ser usado para isso mesmo, para justificar práticas impraticáveis, né? Sim. Você pede teste na mulher, tá baixa, é para vir baixa, você diz: ah, tá vendo, tá baixa. E para reforçar muitas vezes o que o paciente quer ouvir, né? Tem muito paciente que chega cansado pela vida, cansado Sim. porque não dorme, cansado porque é ansioso, cansado porque tem transtorno de estresse, cansado porque é sedentário, cansado porque se alimenta péssimo, Cansado porque talvez esteja abrindo uma doença que precisa de tempo para se mostrar para se inteira. manifestar. Eu tenho uma paciente que foi assim, o exemplo disso do ano passado para esse ano. Eu acompanho ela há anos no consultório. E ela sempre foi extremamente ativa, fazia yoga, hidroginástica, não sei o que, musculação, tal, mais ativa do que eu. Totalmente. Adorava. E aí ela começou com uma queixa de astenia, de cansaço, né? Ah, tô muito cansada, sem energia, acordo com muito sono, como se o sono não estivesse sendo reparador, tal. E eu achei estranho, primeiro, o lado bom de você conhecer realmente o paciente. Não era o basal Eu dela. sabia que se ela estava dizendo isso, era sintoma de alguma coisa. Você chegar num médico que não lhe acompanha de vida com uma queixa, é completamente diferente você ter um médico que lhe acompanha. Então, para ela ter chegado com essa queixa, eu disse: tem algo estranho. E aí eu comecei os exames, tudo vindo normal, rastreei câncer pela idade, que já tinha indicação de rastreio, pela história familiar, enfim, que é outra coisa que ninguém tá fazendo, é uma anamnese boa, que exclui muita necessidade de exames. Exato. E aí, 6 meses depois de ela começar com essa queixa,
ela evoluiu com anemia leve e disfunção renal. Lúpus. Não, o pior... Tudo é lúpus. Lúpus, na frente lúpus. Sim, a House. Positivo. Não, ela abriu o mieloma múltiplo, sabe? Então, às vezes, os sintomas, eles são preditores de uma doença que não necessariamente abriu completamente. Você precisa esperar ter tempo e explicar isso ao paciente, né? Exato. Olha, hoje não dá pra gente... Mas veja como é mais fácil, muito mais fácil, você olhar para o paciente e dizer, tem esse exame alterado, tem esse motivo, entendeu? E ocupa até menos tempo, né? Definitivamente. É muito mais fácil o paciente ouvir o que ele quer ouvir, esse exame que justifica esse sintoma, toma isso e fique bom. Exato. Do que você imediatismo. Investir tempo para explicar tudo aquilo que possa estar envolvido. Investir tempo para explicar, olha, deve estar abrindo alguma doença, mas hoje a gente não consegue fechar. Exato. Pode ser Veja, é frustrante ouvir isso. É frustrante, o paciente vai se sentir, não sabe. Né? Você tem que ter muita tranquilidade, enquanto médico, de chegar com essa sinceridade e dizer, vamos acompanhar e ver o que é que vai abrir, que vai abrir alguma coisa. Exato. Né? Veja, dá trabalho ser médico bom. É verdade. Ser médico que se atualiza, ser médico que estuda. Você sentar a bunda numa cadeira e gastar tempo lendo artigo, amiga, tem que querer muito. Não, para começar, você tem que saber ler artigo. Ponto zero. Ninguém sai da faculdade de medicina sabendo exatamente. Saber ler artigo, definitivamente. Né? Até porque, se você quiser, eu encontro 10 artigos agora que dizem que cocô faz bem. Comer cocô faz bem. Tem de tudo, né? Tem, porque o que faz a medicina bem baseada em evidência são artigos bons. De qualidade, diretrizes, exatamente. Se teve uma coisa que a pandemia mostrou pra gente, é que artigos surgem de todos os lados e falam qualquer coisa. E você consegue publicar o que você quiser. Exato, né? Revista ruim consegue. Definitivamente. Então, assim, dá trabalho você se atualizar. Dá trabalho você ser um médico bom. Dá trabalho você ser um médico que raciocina cada exame que tá ali. Coisa mais fácil do mundo é você ter uma lista de exames que você manda para todos os pacientes igual. E olha o valor de referência e faz o que der vontade, né? E usa a seu favor para prescrever o que você quer prescrever. Definitivamente. De forma meio aleatória. E qual o custo que essa conduta traz para o sistema de saúde? Seja público, seja privado, seja o bolso, seja o plano de saúde, né? Porque muita gente chega muito e pensa, doutora, peça tudo aí porque o plano tem que trabalhar. Né? Eu pago o plano. Qual é o impacto que isso traz para o sistema de saúde, de forma geral? Veja só, a gente começou a falar sobre cascata de prescrição, de exames, de remédios, de enfim. Tá cada vez mais comum o diagnóstico de doenças ou que não existem, ou que não precisavam ser medicadas e estão sendo medicadas por um imediatismo, tanto do médico quanto do paciente. Se eu peço um monte de exame desnecessário, alguém está pagando por isso. E deixa eu te dizer, alguém é você que está fazendo o exame. E aí, quando você chega para reclamar, meu plano de saúde tá R$2.000, tá R$3.000 e eu não faço nada. Então, deixa eu te contar. Muita gente está fazendo, exatamente, muita gente está fazendo. A gente onera muito o sistema de saúde e alguém paga por tudo isso, entendeu? Exames, por exemplo, a colonoscopia. A gente tem bem documentado quando a gente deve pedir as coisas, quando a gente tem que fazer o rastreio, a partir de que idade, dependendo do histórico familiar, tal. Colonoscopia é um exame que custa R$2.000, que a maioria das pessoas não sabe. Sabe? Uma tomografia é de 1.000 a 2.000 raios-x. A questão da radiação. Certo? E é um exame extremamente caro, que as pessoas pedem à torta e à direita. Então, veja, se você está medindo alumínio, molibdênio e vitamina C, vitamina C é o melhor, porque evapora na hora da coleta. Flutua da forma que é absurda. Tem umas coisas que você fala assim, se você está fazendo esses exames, deixa eu te contar, alguém está pagando por eles. Não é direto, tem plano que tem coparticipação. Duvido a pessoa querer fazer todos esses exames em plano de coparticipação, mas assim, alguém está pagando. E esse alguém, no final das contas, sempre é todo o sistema de saúde. Exatamente. Então, se você onera, você dá motivo para seu plano aumentar.
estar cada vez mais caro. Cada porque vez mais caro. É uma eles não questão perdem dinheiro. Exatamente. E como é que a gente pode solicitar exames de forma correta, com medicina baseada em evidência, bonitinho, sem onerar ninguém, sem trazer nenhum risco para esse paciente, que, meu Deus do céu, tá assustador. Como é que a gente faz isso da forma adequada? Estudando. Exato. Utilizando guidelines, né? Estudando. Exato. Veja, quanto maior a formação acadêmica que você tem, primeiro, mais você vai conseguir ler artigos de qualidade. Então, mais você vai conseguir diagnosticar as doenças que não precisam de exames laboratoriais, de imagem ou etc. para serem diagnosticadas, que são muitas doenças, certo? E, principalmente, a gente pensar no fato de que a criticidade de quem pede os exames é muito mais importante do que os exames em si. Então, se você não tem formação absolutamente nenhuma, se você vai e faz um curso de final de semana, começa a cobrar seus R$800 na consulta maravilhosamente bem. Tem gente que vai, porque tem gente que valoriza esse tipo de coisa, mas não tem um mínimo de informação dentro da cabeça de quem está lendo aquele exame. Então, se você não estuda, se você não se atualiza, exemplo, exames que há 10 anos a gente pedia. E que hoje em dia a gente não pede mais. Marcadores tumorais. A gente sabe que 1 milhão de coisas alteram marcadores tumorais. Mas a gente sabe isso porque a gente estudou. Porque a gente construiu criticidade em cima disso. A diferença, eu digo isso direto para os meus alunos, a diferença de um médico bom para um médico excelente é o quanto ele estuda. Porque médico bom, tecnicamente, você é obrigado a sair da faculdade. Não é possível, né? 6 anos depois. Pois é. Veja, você tecnicamente tem que ser bom, tem que saber pelo menos não fazer besteira. Não matar o paciente. Primeiro, não faça mal. Ao menos respeite o juramento que você fez lá no final da faculdade para pegar seu diploma. Mas assim como você não sai da faculdade conseguindo fazer uma cirurgia, você também não sai da faculdade sabendo interpretar exame básico. Pelo menos não a grande maioria deles, né? Exatamente. Veja, os gerais, você sabe diagnosticar uma hipertensão, você sabe diagnosticar uma diabetes. Investigar uma anemia. Exato. E olha lá. E olha lá. Jesus, Nazaré. Eu tenho essa fé, eu tenho fé que sim. Eu tenho fé que sabe. Deveria. Vemos muita coisa que a gente fica triste, vemos muita coisa que a gente fica triste. Por isso que eu tô na educação médica também. Porque eu fico extremamente angustiada de não estar ajudando na formação de pessoas que vão cuidar da gente numa emergência, que vão cuidar dos pais da gente, sabe? Dos filhos. Certamente. Pois é. Mas assim, a grande dificuldade é essa. Você não tem como, olhando para uma pessoa, saber o quanto ela estuda. E uma carinha bonitinha numa rede social, uma foto bem tirada, um vídeo super produzido, isso chama mais a atenção de um público até de financeiramente mais privilegiado e que definitivamente não significa qualidade, não significa um bom atendimento, não significa saber o que está fazendo. Exatamente. Lembrar que a gente tem diretrizes, né? De todas as especialidades médicas, existem diretrizes de quais rastreios oncológicos tem que fazer para cada idade, rastreio de como fazer um diagnóstico, de quando pedir um TSH, de quando pedir uma glicada, de quando medir uma pressão, de quando dosar um colesterol. A gente tem rastreio de tudo isso, né? Da idade adequada. E, obviamente, se eu tenho sobrepeso ou obesidade num período, se eu não tenho no outro, se eu tenho um risco cardiovascular, alguns exames são mais precoces, se eu não tenho, são mais tardios. Exato. Então, essas coisas não são feitas da nossa cabeça, né? Não pode ser aleatório. Não pode ser o protocolo da doutora Maíra ou o protocolo da doutora Raíssa. É o protocolo estabelecido pela sociedade daquela área, a sociedade daquela doença, né? E então, não é por acaso. Em revisões, em diretrizes, em ensaios clínicos de qualidade. E não é por acaso que esse tipo de documento é atualizado praticamente anualmente. Periodicamente. Porque os estudos novos saem, nós temos que ler e nos atualizar. Então, um guideline, por exemplo, eu estava fazendo uma limpa no meu computador hoje, e aí eu vi não lembro de qual era o órgão, mas enfim, era um de osteoporose de 2021. Veja, de 2021 já saiu pra cá.
E já mudou muita coisa. Então, assim, se você não estiver estudando constantemente, você fica para no tempo. E você não tem como manter as melhores práticas médicas. Simples assim. Exatamente. Quais exames que na tua prática corriqueira tu mais vê que diz assim, meu Deus, não é possível que estão pedindo isso, sabe? Ai, olha, eu acho que essas letrinhas todas da tabela periódica doem na alma. Porque você vai olhar, procurar ativamente de onde tiraram a tabelinha lá. Chumbo. Exato. Não, de onde o laboratório tirou o valor de referência. Começa daí. Por que o laboratório colocou um valor de referência? É o valor de referência certo? É o valor que a gente deve usar para toda a população? É um valor estanque que não muda com a idade, com o contexto social? Com trabalho, né? Se você trabalha em populações com aquele material. Com certeza, com certeza. Então, assim, mandaram um exame para você. Sem conversar com você, não faça. Fuja. Corra para as colinas. Marcou a consulta, recebeu uma solicitação de exame. O quê? Desmarque. Peça seu dinheiro de volta. Estranho. Né? Já começou mal. Começou errado. E veio um monte de elemento da tabela periódica. Deixa eu te dizer, a chance de ser charlatanismo é enorme. Alô, sininho, vamos ligar o alerta, porque... Então, e outra, você sair de uma consulta médica com 1 bilhão de exames, também tem algo errado. Veja, muito contexto nessa questão. Se vai um paciente, por exemplo, foi ontem para mim uma paciente que não foi a médico em 10 anos. Eu tive que fazer o rastreio ginecológico, tive que fazer o rastreio de neoplasias, que ela já tinha mais de 50 anos, enfim, colonoscopia e tal. Tive que fazer o geral de sangue. Ela saiu com muita solicitação de exame, mas nenhum exame que você nunca ouviu falar. Exato. E até tem alguns que a gente sempre escuta falar, mas que são pedidos fora de contexto. Vou te dizer um muito simples, densitometria. Sim. Né? Existe datas de começar o rastreio, que não tem complicações nenhuma, né? Mulher 65 anos, homem 70 anos, 75 anos, 70. Se eu tiver doenças aí artrite reumatoide, se eu uso corticoide, se eu tenho diabetes, história familiar de fratura, eu tenho alguma indicação de fazer antes. Mas é um exame pedido muito de rastreio, muito precocemente, né? Chega uma mulher aqui 40, 45 anos, 50 anos, sem nenhuma doença. Ah, não, é porque eu fiz uma densitometria. Aí vem, às vezes, o T-score baixo, não fecha o diagnóstico de osteoporose, porque não tem osteoporose por T-score na mulher não menopausada, já com o diagnóstico de osteoporose, já tratando a osteoporose, que sequer foi orientada a fazer atividade física. Exato. Né? Então, assim, a gente começa a ver uma bagunça que se faz, uma prioridade excessiva, muitas vezes, em medicação, em detrimento de outras. E aí, o que eu acho super engraçado, eu tive uma paciente, talvez, diagnóstico de osteoporose, essa tinha osteoporose de fato, era pós-menopausada, mas aí fazendo o seu bisfosfonato da vida, mas foi orientada a parar de tomar leite, porque leite é inflamatório. Aí tirou a principal fonte de cálcio, né? Da mulher com osteoporose, não sequer fez a suplementação de cálcio, porque disse que ia obstruir as artérias. Aí, sem fazer cálcio, sem tomar leite, fazendo cortisol, hidrocortisonal, porque tinha fadiga adrenal, fazendo... Ótimo! Super tratando a osteoporose, eu passei mais de hora conversando, explicando todo o mecanismo da osteoporose por uso de corticoide, que ela não tem indicação para aquilo, o exame dela não era alterado, era um exame normal, 15, 18, era assim, 12 de cortisol, tem que fazer pelo menos um teste de cortrosina se quisesse de fato dar um diagnóstico de suficiência, enfim, expliquei para ela detalhadamente. Mas ela amava o doutor dela, ela disse, não, doutora, veja, eu não vou fazer nada disso. Eu disse, não, tudo bem, claro que tá tudo bem. Então, eu aconselho que a senhora volte pro seu médico, porque a gente vai ter dificuldade de ajustar condutas e tal. E foi assim nós fizemos. Mas veja quanta bagunça, né? Exato. Uma pessoa sedentária que não foi orientada a deixar de ser sedentária, foi retirado o leite, foi colocado cortisol junto com bisfosfonato para tratar uma osteoporose que seria piorada pelo cortisol e piorada pela ausência de cálcio. E ainda pelo sedentarismo. Então, assim, a gente tá meio bagunçado. Então, exame fora de contexto atrapalha. Exame, mesmo no contexto, se eu não sei orientar o que fazer com ele. Exatamente. Se você não sabe ler, interpretar. Atrapalha. E como o paciente, pode se
se proteger disso, né? O que é que ele pode fazer diante de uma consulta? É muito comum o paciente, às vezes, até suspeitar, mas ele fica acuado, Com né? certeza. Ele fica acuado de bater de frente. Tem muito médico que tem uma postura ainda infelizmente, muito arrogante, de quem eu que sei. Eu ainda digo né? mais, quanto mais cara a consulta, mais essa postura, viu? E eu nem diria de preço, assim, eu conheço pessoas que são capacitadíssimas e que cobram bem caro, que são pessoas Sim, bem maravilhosas, mas quanto maior a arrogância, com certeza. né? Quanto maior a arrogância, Com certeza. certamente maior é o despreparo, vamos dizer assim, né? Com certeza. Pessoas que sabem o que estão fazendo, elas não vão ter paciência de te explicar o porquê daquilo, Sim. né? Então, existe muito essa, eu não sei o que dizer, eu vou ser o quê? Eu vou ser grosseiro, porque aí eu bloqueio a pergunta. Você afasta o paciente. Exato, o paciente, se ele lhe teme, ele não lhe questiona. Definitivamente. Então, existe muito essa postura. E o que esse paciente pode fazer diante disso? Olha, uma dica que eu dou para qualquer especialidade médica: pesquise a formação do médico. Isso você faz antes de ir, não é De depois da marcar, consulta. nem dia de marcar. Né? Exato. Teve uma formação boa, fez residência em um local bom, tem Geralmente você tem um registro, né? Muito Exato. fácil, minha gente. Como eu pesquiso o registro médico? Vou no Google, dá uma googada. Conselho Federal de Medicina, você coloca lá nome do médico, CRM, Estado. Nem precisa ser o nome todo. CRM, Estado, resolve, né? nem CRM. Se você CRM, coloca o nome e o estado, já vai vir a Pronto. lista dos médicos. Resolve. Se ele tiver um registro de Especialista. especialista, que tem lá o R, que é Registro de Qualificação de Especialista, apareceu o númerozinho lá, vai ter lá. Doutora Maíra Nóbrega, endocrinologista e clínica, tá lá, meus 2 RQs. Aí você, pelo menos tem uma especialidade. O mínimo. Significa que é maravilhoso, que vai resumir a vida, que é bom, que presta? Não, mas significa que tem mais chance, né? É Definitivamente. muito mais provável que saiba o que está fazendo do que uma pessoa que se diz ter. E uma coisa que muitos pacientes não sabem é o GIA e GISTA, né? Então, isso é muito importante você saber. Tem um médico que tem lá no Instagram, super organizado, lindo, maravilhoso. Endocrinologia não significa que ele é endocrinologista. Que ele terminou a Que ele formação. fez uma residência, ou que ele tem uma formação naquilo, tá? Qualquer médico, eu me formei hoje, se eu quero atuar em endocrinologia, eu posso colocar no meu jaleco, na minha porta, no meu Instagram, endocrinologia. Significa apenas que eu atuo naquela área, mesmo não tendo formação nela, tá? Se eu tenho uma formação, um RQ, uma residência, eu posso colocar endocrinologista, dermatologista, né, geriatra, sei lá, qualquer coisa, gastroenterologista. Isso significa que eu, de fato, tenho uma residência naquilo. Isso. Então, é uma pequena diferença, mas que já é pelo menos uma forma de começar um norte. E outra, colocar RQE é obrigatório. Exato. Tem pessoas, principalmente mais antigas, que são médicos com formação na área, que são especialistas, mas que não colocam. Gente, isso é obrigatório. Se você tem formação na área, você é obrigado pelo CFM a dizer qual foi a área que você se especializou. Uhum. Então, se não tem, péssimo indício. Péssimo indício. Já Primeiro, de começou mal. A Exato. venda, né? Quem escolher para cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Exato. Né? Então fica aí a primeira dica, o GIA e o GISTA, né? Endocrinologia, endocrinologista. Se eu coloco GISTA no meu Instagram, é muito mais provável eu ter de fato uma residência médica. Mas mesmo assim não significa. Não também. significa. Geralmente quem tem já bota ali no Instagram, já bota no seu currículo, já bota nas suas redes, no seu receituário, qualquer coisa. O RQE, Exato. né? Geralmente as colocam. Você bota o seu RQE, eu boto o meu RQE. Se a pessoa não tem, o médico não tem, você pode ainda procurar esse RQE, como a gente falou, no site do CFM. Não achou lá muito não. Essa pessoa não tem especialidade naquilo. Exato. Que ela diz que trabalha, que tem, então já é uma forma de você se nortear, né, para qual médico. E aí, isso é importante, obviamente, né, o boca a boca, alguém que já Com conhece, certeza. alguém que já se trata, Com alguém certeza. que já Veja, vê viu aquele que tem paciente. RQE, você vê qual é a formação do ser vivo. Por quê? A diferença de uma pessoa que fez residência médica, que fez prova de título, tá? Não necessariamente você precisa fazer residência médica para ser especialista em algo. Você pode fazer uma prova de título. Atuei muitos anos na área e fiz uma prova de título. As provas de título são pesadas e são para ser, porque só assim você consegue provar e aí você pode botar o RQE. Exato. Ponto. Outra dica.
você marcou uma consulta, você recebeu exames antes de ser visto, fuja. Tá estranho. E o Não paciente, é pra ser. lembrar que o paciente ele tem autonomia sobre a vida dele e também sobre a consulta. As consultas hoje, elas são participativas, né? Devem O ser. paciente tem que ser ativo. Então, você marcou uma consulta, tá achando estranho algum exame, não tá vendo sentido? Pergunte. Sim. Educadamente, doutor, para que serve esse exame? Qual é a indicação desse exame? Né? Pergunte, questione, se informe com ele. Para que é que serve? Peça para ele explicar. Não tem problema nenhum nisso. Isso Sim. é normal, faz parte. E é para ser, né, normal. Uma consulta, esse diálogo e a retirada de dúvidas. Então, Sim. sempre questione, né? Seja ativo na sua consulta. Não tenha medo, não é para ter medo de ninguém. Exato. Que é isso? Se você tá com medo do seu médico, tem algo já errado daí. Estranha daí, não vai ter medo de médico, pelo amor de Deus. Então pergunte, questione para que serve cada exame, para que você saia ciente daquilo, você saiba o que é que você está fazendo. E até para você ver o conhecimento do médico. Se você questiona, esse exame é alterado, o que significa? E a pessoa não sabe responder, por que está sendo feito? Tá estranha, né? Veja, na formação médica, a gente é muito acostumado a pedir exame. Pedir exame. A paciente internado, todo dia exame de sangue. Tem até um nome para isso, vampirismo. A pessoa, é sério, evolui com anemia durante o internamento, que não tem causa, só porque tira sangue todo dia, sabe? É verdade. E assim, tem um caso que eu conto muito para os residentes, que eu acompanhava uma senhorinha internada, que estava internada há muito tempo, porque ela tinha uma síndrome demencial, ela era patopata, era uma bombinha, feito o povo diz. E aí, eu já não pedi exame para ela há muito tempo, porque eu sabia que ela estava estável. E quando ela fazia encefalopatia, aí eu pedi exame para ver as taxas. Mas ela tinha clínica quando ela alterava, enfim. E aí, num belo final de semana, foi um evolucionista recém-formado para ver essa paciente. E aí ela reclamou de dor nas costas. Ele pediu um raio-x de tórax. Era torácica. O cara do raio-x, posicionando ela tinha uma osteoporose grave, fraturou uma vértebra. Na segunda-feira eu cheguei, ela estava na UTI. Muita dor, sem controle, não sei o quê, fez uma desautonomia pela dor, faleceu. Outro caso, precisava pedir o raio-x? Veja, você pensa que ela teria fratura? Não teria Você motivo. tem acamado, internada. Exato. Analgesia. Mas veja, um simples raio-x, o que é que custa? Custou a vida dela. Ou, a paciente está internada, não sei o quê. Não, vou pedir um exame de sangue só para ele ir para casa, para ver que tá tudo bem. Eu já tive 3 pacientes que entraram em sepse de foco cutâneo por um último exame de sangue que foi feito antes de ir para casa, sabe? É o porquê que você pede. Então, se o médico nem lhe conhece e já manda exames, o que ele está esperando desses exames? Simples assim. Isso são coisas simples e que já desmascaram grande parte dos charlatões. Outra dica de você perceber que tem coisa errada e que eu tenho visto muito, 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 certeza que você também. Olhe, eu vou prescrever essa fórmula aqui, que você vai fazer nesta farmácia. Esse médico ganha dinheiro por trás, tá? Se você não sabia, esse médico... Tudo bem? Oi, tudo bem? Esse médico está ganhando muito dinheiro nas suas custas. E não pode. Fez exame na mesma clínica dele. Não pode. Fez soro de não sei o que na mesma clínica. Não pode. Não pode. Isso é proibido. Exato. Proibido. Tá? Então, tudo isso são indícios de que o caminho não é legal. Né? Que você devia estar com a orelha em pé. Você se oriente mais. Exato. Rei, pra gente finalizar esse assunto que é infinito, que a gente poderia passar o dia inteiro contando 500 milhões de experiências trágicas que a gente acaba vivenciando e que infelizmente dá até uma tristeza. Quais são suas considerações finais? Se informem, tá? Mesmo que você não seja da área, mesmo que você não saiba ler um artigo científico, mesmo que você tem meios, hoje em dia a internet abre uma possibilidade gigantesca de informação.
Então, veja, não é porque você foi para um médico e ele pediu um exame que você deve fazer. Questione, tenha criticidade. Isso Exato. independe da área de formação. Se você tiver um mínimo de criticidade, você já exclui médicos que não são especialistas, exclui médicos que solicitam exames desnecessariamente ou em excesso, sabe? Exclui muita coisa que você pode excluir antes sequer de ir numa consulta. Então, se informe. Tenha um médico de confiança. Vai chamar de seu. Exato. Que você já tenha feito esse screening, que você já tenha, não sei, que já tenha Que tratado alguém. Bateu, né? O santo tem que bater Sim, também. Você tem que que sentir você- a empatia. Exato, que já tenha cuidado de um amigo, um familiar bem, que tenha tido uma doença séria e tenha sido tratado. Ou uma pessoa que você vê que os pacientes são bons, assim, que tem discernimento, que isso já é um bom início. E corra. Não tem problema correr de quem você vê que não está fazendo algo correto. Não faça as coisas só porque foram solicitadas. Não faça. Exato. E finalizando, lembrando, minha gente, que exame complementar, o nome não é à toa. Ele é para complementar uma avaliação médica, né? O médico ele tem a obrigação de saber os seus hábitos, de promover saúde, né? Medicina, ela é uma área que não é só para curar doenças e tratar doenças, não. Ela é para promoção de saúde também. Então, se o seu médico não aborda os seus hábitos, não lhe incentiva a ter hábitos mais saudáveis, não programa essa mudança de hábito com você, não é só dizer você tem que fazer atividade física, é te ajudar nessa mudança, nesse passo que a gente sabe que é difícil, né? Se ele não te investiga bem, se ele não te examina bem e só daí ele solicita o exame de acordo com a suspeita que ele tem, se ele sequer tem uma suspeita e ele sai pedindo ali de forma aleatória um monte de exame para ver se acha alguma coisa, tem algo errado, né? Então, seja ativo também na sua consulta, tá? Você não é um mero coadjuvante, você é o ator principal, você é o protagonista ali daquele episódio, daquela consulta. Então, seja ativo, questione, se informe, busque, fale à vontade, esteja à vontade, porque ali só quem pode se beneficiar ou se prejudicar é principalmente você. Então, fiquem atentos. Obrigada por você ter assistido esse podcast e não deixe de assistir o nosso próximo.